Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Oi, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa manhã. E é sempre uma alegria poder ver a igreja de manhã assim, né, pastor? Cheia. Que bênção. Eu vejo Deus operando aí, irmãos. E eu quero dizer para você que nessa manhã Jesus tem algo para falar contigo. E se Ele tem algo para falar, você precisa pedir para Ele. Falar: Senhor, eu quero receber isso. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua casa. Este não é outro lugar senão a casa de oração. Por isso nós aqui estamos para devotarmos ao Senhor toda a glória, toda a honra, a Ti que é o Rei desse universo, aquele que mantém o universo em Suas mãos. Nós glorificamos o Teu nome e temos o privilégio, Senhor, de saber que o Senhor está aqui e que através da Sua palavra vai falar conosco. Por isso nós queremos receber a Tua palavra em nosso coração. Nós agora baixamos as nossas defesas, as nossas armas, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ser sucinto nessa manhã, é culto de Santa Ceia. Confesso aos irmãos que muito orei, pensando no que iria dizer nessa manhã. Quero que os irmãos abram a Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Quando o pastor estava aqui à frente, abriu Lucas, eu tremi, eu falei: será que ele vai falar a mesma coisa que eu? Né? Mas eu quero falar, Jesus colocou no meu coração para falar a respeito de dois filhos perdidos. Em Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32, nós vamos ler. É uma parábola de Jesus muito conhecida, muito pregada nos púlpitos dos dias de hoje, mas eu quero aqui fazer a menção do que realmente Cristo estava querendo falar, dizer com essa parábola, com essa história, com essa ilustração. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, por favor. Continuou: certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho
estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças, e chegando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu me regozijasse com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, essa parábola é uma parábola que nós precisamos primeiramente entender o contexto dela. Em que situação Jesus fala e ensina essa parábola? Jesus, ele sempre foi muito perseguido pelos fariseus. Ele era perseguido pelos doutores da lei. E na verdade essa parábola é a continuação de outras duas, que tem a mesma conotação, que tem o mesmo assunto. Algo que se perdeu, algo que importante, precioso, que foi perdido. A primeira, ele fala da ovelha, a ovelha perdida. E naquela época em que Cristo vivia, ele pegou ali um símbolo dos seus dias e inseriu na história de uma ovelha que se perdeu da manada, que se foi do aprisco. E quando ele retrata essa primeira história, ele está falando do povo de Israel. E quando na segunda parábola ele fala do dracma perdido, da dracma perdida, a mulher que perdeu uma moeda que chamava-se dracma. Essa moeda equivalia mais ou menos, ela tinha 3,5 gramas de prata. Ela era uma moeda que ela só perdia para o denário, que o denário já era 4 gramas de prata. E essa mulher, quando ela perde aquele dracma, aquela moeda, ela começa a varrer a casa e procurar, mas tem um sentido muito importante aí. Naquela época, né, o noivo, ele dava um sactel de prata com 10 ou 12 moedas, mais provavelmente 10. E ela guardava aquilo como sinal de um compromisso que se tinha com o noivo. Aquele dracnário, né, podia-se dizer assim. Ela guardava aquilo, para quê? Para dizer assim: olha, eu tenho compromisso com alguém, isso aqui para mim é muito valioso. Não era o valor financeiro, monetário, mas era o valor do compromisso. Então Cristo, ele começa a colocar ali, nessas 3 parábolas, o valor, né, a ovelha que se perdeu, as pessoas, a multidão, o povo de Israel. E agora as pessoas podem pensar assim, os irmãos podem pensar: bom, se Jesus queria dizer aquilo naquela época, então não serve para nós? Claro que serve, irmãos. Nós podemos aplicar tudo isso. Às vezes, nós como ovelhas do Senhor, estamos perdidos. Nós estamos aqui dentro e não estamos aqui. Às vezes, como aquela mulher que tinha um compromisso com o noivo, ela dava valor a cada moedinha que estava ali dentro. Às vezes nós estamos aqui dentro, nós temos um compromisso com Jesus, e nós não cuidamos desse compromisso conforme deveríamos cuidar. Agora, quando ele começa a falar dessa parábola,
Essa parábola do filho pródigo, muito conhecida, nós temos 3 personagens aqui muito importantes: o pai, o filho rebelde e o filho que aparentemente era um camarada espetacular, mas não era. Então, eu quero falar aqui algumas características do filho rebelde, aquele o perdido, aquele que saiu de casa primeiramente. Ele tinha consciência que estava perdido. Ele também sabia, ele se perdeu, se revoltou contra o pai, saiu de casa, foi viver a sua vida. Às vezes nós vivemos assim, irmãos. Às vezes a maioria da juventude, e são poucos os jovens hoje que mantêm um compromisso com o Senhor, um compromisso na casa de Deus. Para ele qualquer festinha, qualquer oba-oba, ele está saindo fora. E aqui Jesus Cristo, quando ele fala desse filho perdido, a característica que nós vemos é que ele tinha a consciência de que ele estava perdido dentro da casa do pai. Foi, se divertiu pra caramba, gastou o seu dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Eu fico imaginando hoje esse camarada nos dias de hoje. Eu fico imaginando esse filho rebelde chegando para o pai e falar: dá minha herança aí, brother, que eu quero ir embora, pai. Mas o pai, mas eu quero ir embora, dá minha herança, o que é meu? O que é meu aí? 50%, 25% da sua fortuna? Pode me dar que eu estou indo embora. Aí ele vai pegar, ele vai comprar uma moto, uma Kawasaki, e vai sair curtindo. Vai pegar as meninas, vai ter um monte de amigos que vai sentar com ele na mesa dos bares, das noites, das baladas. E enquanto o dinheiro está saindo do bolso dele, menina, garotinha, cocotinha, é que não vai faltar para ele. Ele vai estar no bem bom, vai estar em cima da carne seca. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Aonde você vai, fulano? Pô, eu vou lá no... Eu não sei qual que é eu não conheço aqui em Bauru, eu não sei. Glória a Deus, aleluia. Mas ele vai naquele lugar que é o Point, né? Talvez lá na Praça Portugal, não sei. Né? Deve ter alguma coisa por lá que o diabo usa, não é possível. E ele vai lá. Aí onde você vai? Falando, eu estou indo lá, eu estou indo contigo porque tu é meu amigo. Que nada, ele quer o dinheiro do cara, ele quer tomar todas. Ele sabe que se ele ficar na aba daquele camarada, ele vai até sobrar uma gatinha para ele. Ele tinha consciência, esse jovem que saiu de casa, vivendo dessa maneira, ele tinha consciência que ele estava perdido. Ele sabia, lá no fundo ele sabia, e é assim conosco, irmãos. Nós às vezes nós sabemos que estamos errados, sabemos que estamos perdidos, sabemos que não estamos fazendo a coisa certa, mas nós estamos rodeados, né, daqueles pseudo-amigos. E eles vão nos influenciando, não vai nessa aí, nós estamos atrás de tu. Quando a coisa fecha, quando o dinheiro acaba, aconteceu com esse jovem, dessa parábola. Acabou o seu dinheiro, cadê os amigos? Se ele tinha tantos amigos, será que nenhum deles podia falar assim: ó, tem um quartinho lá em casa, eu vou te dar guarida, enquanto está essa crise aí, não vai ficar na rua não, meu irmão, que isso? Você está com fome? Eu vou te ajeitar um pratinho de comida. Poxa, você me pagou tanta cerveja, você me pagou tanta comida, tanto churrasco, vou te dar. Não, ninguém, todos viraram as costas para ele. Aí vem outra coisa que entra dentro das características desse filho perdido, que ele sabia o caminho de volta para a casa dele. Mas sabe o que ele fez? Não posso voltar agora. Como que eu vou voltar desse jeito? Eu vou arrumar emprego. Então ele arruma o pior de todos os empregos: cuidar de porco.
Eu nunca cuidei de porco, mas eu sei que não deve ser uma coisa fácil, né? Lavar aquele lugar lá, onde eles comem, onde eles defecam, deve ser. Pois é, irmão. Antigamente as pessoas tinham um carroceiro que passava lá na rua Nicola Valone 236, que é onde que eu morava, onde eu nasci. Então ele pegava lavagem. Sabe aquelas comidas que azeda? Você vai colocando tudo dentro de uma lata e passa o carroceiro. Tem a lata vazia, levo essa outra. Era arroz, feijão, resto de salada. Aí tudo aquilo misturado naquele sol de 35 graus no mínimo, né? Aquilo ia fermentando, era uma espuma, né? E um cheiro. Pois bem, irmãos, era essa comida que esse jovem tinha que comer, cuidando dos porcos, tinha vontade de comer, tamanha fome que ele tinha. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes Deus nos dá uma prova tremenda para quebrar o nosso orgulho, para entender, está vendo onde você está? Você está aí porque você não quer abaixar a tua cabeça, você está aí porque não quer reconhecer que eu, Deus, sou o seu pai, eu tenho abundância na minha casa, mas você insiste em dizer não para mim, vai comer a alfarroba do porco. Aquele jovem, ele só podia voltar para casa se fosse por conta própria. Essa é outra característica dele. O pai não ia pegar, mandar um táxi, um mototáxi, porque ia ficar mais barato, acho que ele estava longe, né? Ele não ia pegar e mandar um táxi para ele falar assim: ó, meu filho, volta para casa, vem logo. O que eu aprendo com isso? Eu e você devemos aprender. Irmãos, Jesus já veio. Eu me recordo de um testemunho de um homem, um pastor. Ele chama Osvaldo. Eu era criança. Eu sei que ele é aqui de Bauru. Eu não sei aonde ele mora, mas eu era pequeno. Ele foi na igreja pregar. Ele foi terrível. Ele foi do Comando Vermelho, pastor, da época. Mas chegou uma época que ele estava tão endemoniado, ele estava tão... E ele dizia na cama dele, o inimigo disse que ia matar ele. Ele via 2 olhos vermelhos na parede e falava assim, o inimigo falava: agora eu vou te matar. Ele falava assim: Jesus, vem até mim. Ai, Jesus, vem até mim. E não acontecia nada. Mas a partir do momento que ele disse assim: Senhor, não, o Senhor não vem até mim, eu vou até o Senhor, misericórdia. Ele foi liberto. Eu não posso contar isso aqui, eu não vou ter tempo hábil. Mas eu quero dizer aqui, só eu e você sabemos o caminho de volta, e tem que ser por conta própria. Deus já fez a parte dele. Tem crente que vem na igreja e acha que Deus é o mordomo dele, e não é. Por exemplo, hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para reconhecer a cada momento o seu poder, o seu senhorio. Aí tem gente que vem aqui só para receber. Deus, dá aí, Deus, quero Deus, dá. E Deus, irmãos, Ele é galardoador, Ele é um Deus doador. Deus não é muquirana. A Bíblia fala que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas é a intenção do coração. Como é que isso funciona? É eu que tenho que abandonar tudo, deixar tudo e ir de encontro a Ele. Isso estava acontecendo com esse jovem. Esse tipo de perdido conhece a Deus, são os desviados, deixou o convívio com Deus por algum motivo e provavelmente voltará quando se decepcionar com o mundo. Sabe por quê? Deus não decepciona ninguém, só o mundo. Quando ele perceber, ele volta. Foi assim comigo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fui criado na igreja, Senhor, sou batizado nas águas, no Espírito Santo de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estou sofrendo,
cheio de tristeza, sinto um vazio dentro de mim. E aí? Fiquei tremendamente decepcionado com o mundo. Aí, jovenzinho, eu quero dizer para você aqui, com todas as letras, pingos e tudo: quer ir para o mundo, filho? Vai. A igreja é chata? A porta está ali, meu querido, pode ir. Mas eu sei, o Deus que eu sirvo, quem eu conheço, que um dia você vai se arrepender, vai olhar e falar assim: eu tenho que voltar para lá. Então não perca tempo. Não perca tempo. Esteja você inserido. E às vezes quando eu falo de jovens, as pessoas pensam assim: ele está falando para os de 20 anos. Meu irmão, a Bíblia fala que nós vamos ser o quê? Como a águia, né, que se renova. Meu irmão, aqui o de 89 anos, 90, é jovem. É jovem. Nós somos homens e mulheres que temos Jesus Cristo em nosso coração, nós temos a vida eterna. Tem gente que chega eu já cheguei, quando eu cheguei nos 40, eu comecei a me pensar, comecei a raciocinar, falei: e agora? 40, metade da vida, o que eu vou fazer? Às vezes nós pensamos isso, e Deus está dizendo assim: olha, meu amigo, você continua sonhando como está lá em Joel. Você continua fazendo porque sabe quem que descarta o ser humano? É o diabo. Você vai lá no terreiro, você é cavalo. Depois que o cavalo vira um pangaré velho, ele chuta você. Mas você não. Você aqui na casa de Deus é chamado de filho. E filho, não importa a idade, é filho. Olha, eu quero agora, só para terminar agora, eu quero falar um pouquinho das características do filho que permaneceu em casa. Essas características, o comportamento do filho mais velho, irmãos, revela um homem egoísta e sem disposição de perdoar. Às vezes você está dentro da casa de Deus e tem um comportamento como esse. Às vezes nós estamos aqui nesse lugar aonde deve ser celebrado a comunhão dos remidos do Senhor, aonde que eu falo sempre aqui que deve ser um lugar de alegria, irmão. Você entra por aquela porta, você já tem que entrar com um sorriso nas duas orelhas e falar assim: a paz do Senhor, irmão, aleluia, oh, chegamos, é festa, aleluia. É assim que tem que ser, porque com a irmã, quando entra naquela porta, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Mais ou menos. Como é que está a vida? Mais ou menos. E a sua casa? Caiu. Nós temos que ter um comportamento de filhos. Aquele jovem que saiu de casa, ele reconheceu que ele tinha que voltar. Agora, quando ele volta, o pai dele, né? O pai dele o recebe com uma festa. Você imagina esses maltrapilhos que a gente vê no meio da rua aí? Você vai lá no centro da cidade, você vai ver um monte. Moço, dá uma moedinha. Tudo rasgado. Está comendo alfarroba do porco, está comendo lavagem do porco. Você imagina um camarada desse chegando de volta à casa do pai dele. Aí o pai dele abre a porta e fala assim: pai dele, lá de longe o pai já estava vendo, é ele. Emagreceu bastante. Olha como ele está com a face assim catavérica, tão magrinho. Mas é meu filho. Vem cá, meus servos, vem cá. Pegue a melhor roupa. Vamos de encontro dele. Vamos vestir, vamos dar um banho nele. Vamos vestir ele com umas vestes limpas, novas. E vamos colocar um anel no dedo dele. Sabe o que significava o anel naquela época? Não é só a questão do compromisso, não. O anel naquela época significava autoridade. O pai estava devolvendo ao filho a autoridade que lhe cabia. Aí o irmão mais velho cresceu o olho. Tá bom. Então, senhor, eu estava lá trabalhando na roça, lá na tua plantação, viu? Aí, enquanto eu estou trabalhando, chega esse desclassificado, aí o senhor faz uma festa. E eu? Nunca transgredi, nunca te desobedeci, pai. O senhor acha justo
Eu dou o meu sangue aqui nessa lavoura. Eu cuido do rebanho que é teu. E aí o senhor pega e divide de novo com esse camarada que gastou tudo com meretriz. Gastou tudo com bagunça, com baderna, com bebedeira. Aí, o senhor acha justo o senhor fazer isso comigo, pai? Olha as características desse homem. Na verdade, aquele pai tinha 2 perdidos dentro de casa. Um saiu e o outro ficou. Primeiro, ele se achava, esse filho mais velho, ele se achava ajuizado. Portanto, ele se sentia superior ao irmão dele, até o próprio pai. Ele achava que o pai dele era um mané. Meu pai, olha, meu irmão pediu um negócio para ele, uma coisa que ele não devia ter feito, ele fez. Ele achava que o pai dele era um louco, de ter dado metade da herança para aquele filho que torrou tudo. Então, quando ele olhava para o pai dele, ele não olhava o pai dele com os olhos que um filho tem a olhar o pai. Ele olhava aquele pai assim: poxa, é meu pai, né, meu? Você já ouviu isso? Ah, aquele lá é meu pai, né, meu? Posso fazer o quê? Não pedi para nascer. É meu pai. Vou fazer o quê? Foi esse aí que Deus me deu. Vou ter que aturar. Mas esse comportamento estava enrustido naquele rapaz, naquele jovem. Mas esse comportamento ele veio aflorar quando a verdade vem à tona, quando ele vê que o pai dele tem um coração que ele não tem. Um coração de amor. Um coração que perdoa. Ele não tinha iniciativa própria para agradar o pai dele. Ele estava dentro da casa dele. Ele fazia tudo por obrigação. A obrigação de ir lá cuidar da lavoura, a obrigação de ir lá e cuidar do rebanho. Ele não tinha ousadia, sabe? Será que nós não estamos assim dentro da casa do Pai? Aonde você vai domingo? Ah, eu vou lá na casa do meu pai, meu. Domingo de manhã. O que você vai fazer lá? Ah, eu vou lá passar um par de horas lá e termina logo. Eu volto logo, não se preocupa não. Sabe, não tem a devida importância. Para mim, todos os cultos, irmãos, todos eles, com 10, com 20, com 1, com 1000, são cultos importantes. Quando eu estou na casa de Deus, nós somos templo do Senhor, mas isso aqui é um templo que nós chamamos de casa para abrigar da chuva, né, do frio, do calor. Liga o ar aí e tal, dá até para pregar de gravata num calor desse. Isso aqui é a casa, isso aqui é seu. Qual o valor que você tem dado? Você joga o papel no chão, deixa o copinho descartável aí no banco. Você vê a folhinha lá, você não pega a vassoura que fica lá fora para varrer. Só o Marcelão que faz isso. Então, meu amado e minha amada irmã, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que nos focar. Nós não devemos fazer as coisas por obrigação. Nós temos que ter iniciativa, ter ousadia. Pastor, e aí, esse negócio aqui vai ficar pronto quando? Ah, tem que ter dinheiro para terminar, então, está aqui, ó. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, irmão, mas eu estou falando assim, dando um exemplo, não quero aqui aguçar ninguém. Agora, se você quiser fazer, procura o pastor Osmi e já faz logo, ok? Pastor, eu queria pintar a igreja. Pastor, é ter ousadia. Chega nele e fala assim: aí, pastor, eu queria pintar a igreja. Pode? O pastor vai ficar feliz. Mas, pastor, eu queria dar uma ideia aí, ó. Eu queria outra cor. Pode? 11, irmão. Ele não é bicho, ele tem o pastor. É mais ou menos esse relacionamento que nós temos que ter, de liberdade. Aquele jovem, aquele filho não tinha liberdade. Talvez ele tinha medo do pai dele. E ele fazia tudo por obrigação, porque tinha um medo do pai.
mas ele era filho, não devia se sentir assim. Ele estava conformado com o que tinha e não estava disposto de dividir isso com ninguém. Aquele jovem, quando vê o seu irmão voltando, fala: não que é meu, ele não põe a mão. Que é isso? Ele gastou tudo que é dele, agora eu vou ter que dar metade do que é meu para ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Perdão. Porque a palavra perdão começa já com perda. Poxa vida, aquele irmão estava me devendo R$3.000. Mas eu estou vendo a situação do irmão. Estou falando, irmão, não estou falando de sem vergonha não, viu? Porque tem sem vergonha que faz um teatrinho. Mas aquele irmão está realmente um irmão honesto, né? Aquele irmão foi lá, emprestou para ele no momento de dificuldade. E o irmão abastado, né? É o papel do Redentor, né? O irmão abastado foi lá, emprestou. Ele não consegue pagar e fala assim: meu irmão, você é meu irmão, essa dívida está perdoada. Não é assim que Jesus ensinou a orar? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Como nossos? Aquele jovem dessa parábola que Jesus coloca, ele não conhecia isso. Talvez até conhecesse, mas não colocava em prática. Jesus fala tudo isso aqui, irmão. Tudo isso. Se você começa lá no versículo 1 do capítulo 15, você vai ver que ele teve que dizer tudo isso para quem não vivia a palavra, para quem não vivia, só vivia da aparência, eram os fariseus. Hoje eu aprendo com essa palavra, nesse dia tão importante, porque todos os dias são importantes, mas quando nós temos um culto como esse, celebrando a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos? Nós fomos comprados e hoje nós não somos mais criaturas, feituras de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós que recebemos a Jesus como Salvador, Ele mesmo diz: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que eu posso aplicar essa parábola para a minha vida. Por isso que você pode aplicar essa parábola para a sua vida. Nós, pastores, podemos aplicar essa parábola para a vida da igreja, porque nós somos filhos. Hoje eu quero que você saia daqui pensando algo. O que eu tenho feito com as regalias que um filho tem? Às vezes nós estamos na correria, irmãos, todos nós aqui. Mas esse momento aqui na casa do Senhor deve ser um momento prazeroso. Não deve ser um momento qualquer. Esse para mim é o melhor momento do dia, da parte da manhã, porque à noite tem mais. Ai pastor, não aguento ver os dois cultos. Amém, irmão, não aguenta, você vai perder. Você só vai ganhar esse aqui, mas tem mais. Eu gosto muito de um hino que fala: há muito mais. Com Deus há muito mais, porque a minha porção é transbordante. Tenho vida abundante. Eu e você, se você é filho, se posicione não como o filho mais velho, se posicione como o filho mais novo que reconheceu o seu pecado e chegou: pai, pequei contra ti e diante de ti, no céu, diante dos céus, me perdoa, me faça um dos seus trabalhadores. Diga ao Senhor hoje: Senhor, eu quero ser o teu servo. Eu quero ser um filho que serve. Eu quero ser um filho que realmente alegre o teu coração, não por causa das minhas obras ao Senhor, mas por causa do amor que eu tenho a ti, por causa de um coração quebrantado na tua presença. Ah, Senhor,
Assim devemos fazer como corpo. Amém? Glória a Deus. Então diga: eu sou filho e tenho a bênção do Pai, e nela permanecerei. Amém. Amém. Pastor, por favor.